Não, não, aí não, pô. Não, que isso, cara? Isso também não. Ih, tá maluco, cara? Não, deu uma melhorada. Ah, agora sim, essa aí. Beleza. Luiz Vaz de Camões tem um poema chamado Ao Desconcerto do Mundo. O poema diz o seguinte: os bons vi sempre passar no mundo por graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar no mar de contentamentos. Buscando assim alcançar o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. E descobri assim que só para mim anda o mundo ordenado. Pelotas da cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. É isso. Cadê a mulher de grelo duro, né, do nosso partido, porra? Algumas pessoas consideram que as bandeiras levantadas pelos partidos de esquerda lhes pertencem. Se apropriaram delas e, por exclusão, consideram que conservadores e liberais são contra determinados interesses sociais. Procuram desqualificar qualquer um que tente manifestar opinião sobre os temas que eles se apoderaram e estabelecem um lugar de fala como forma de impor seu discurso geralmente hipócrita. Tanto é que estão sempre escorregando em seus argumentos. Quando recentemente Bolsonaro comentou que seu filho número 4 teria dito que saíra com metade do condomínio, imediatamente as milícias esquerdistas emplacaram uma piada homofóbica, visando atacar o garoto. Publicaram imagens homofóbicas e criaram cenários todos com viés homofóbico. Ou seja, eles podem falar de grelo duro, de cidade exportadora de viados, ser machistas, racistas e homofóbicos, que nunca são defeitos de caráter. Só é defeito em quem não comunga do ritual de adoração aos seus ídolos e balança suas bandeirolas. São aproveitadores, malandros que não possuem bandeiras. As bandeiras são firmes, imponentes, imutáveis. O que esses políticos e seus partidos hipócritas levantam são bandeirolas, como de festa junina. Colocam e retiram ao sabor de suas conveniências. Quer exemplos? Cotas raciais nas universidades. Essas cotas fazem parte do rol de hipocrisia que distorce o problema. Isso soa como se as pessoas fossem incapazes e precisassem de muletas. Negros não são inferiores. Eu sou filho e neto de negros. Meu avô paterno era negro e nos anos 50 teve uma rua inaugurada com seu nome. Minha avó materna era negra e criou e formou 9 filhos. Filhos e filhas. Na verdade, existe um preconceito e um discurso da esquerda. Vejam, por exemplo, Ciro Gomes, que se refere a um negro que não comunga com a sua cartilha como capitãozinho do mato. Chama de capitão do mato. Ele é um capitãozinho do mato, um camarada que chega na Câmara de São Paulo e que é negro. E que tem obrigação, porque está numa representação pública, ele tem obrigação de saber que 76% dos assassinatos no Brasil tem como vítima jovens negros como ele. Vejam como ignoram, depreciam o Hélio Negão, Hélio Bolsonaro. Precisamos de qualidade nos ensinos básicos e fundamental. Eu sempre estudei em escolas públicas e passei nos vestibulares com essa base. O que precisa ser mudado nas universidades federais é a evidente necessidade de que filhos de pessoas com recursos custeiem a infraestrutura para a educação dos menos privilegiados. Quem pode paga, e esse pagamento tem que custear não a infraestrutura da universidade, e sim as condições de cada indivíduo pobre que conquistou o direito à faculdade gratuita. Para gozar de gratuidade nas universidades públicas, tem que provar carência. O rico tem que pagar, o aluno rico tem que subsidiar o aluno pobre em livros, em alimentação e transporte. É preciso valorizar as conquistas, as verdadeiras conquistas, sem as muletas do ativismo hipócrita. Temos também o sucesso de mulheres que são menosprezadas pela hipocrisia do que balançam as bandeirolas. A ministra Damares recorrentemente é ridicularizada e humilhada por políticos de esquerda. Regina Duarte é ofendida e atacada. A primeira-dama, que pela primeira vez na história teve voz na posse do seu marido, é maltratada, perseguida e ofendida. Existem pessoas deficientes na Câmara que são ignoradas e jamais respeitadas pela superação, pois não pertencem aos partidos de esquerda. A esquerda prefere tratar negros, mulheres, homossexuais como seres incapazes de conquistas sem as muletas do Estado. As bandeirolas dos partidos de esquerda só defendem religiões de matriz africana e atacam impiedosamente o cristianismo. Não toleram a liberdade religiosa e, mais uma vez, atacam quem discorde deles.
Existem picaretas entre pastores, padres, pais de santo, políticos de esquerda e de direita, juízes, ministros, assim como existem homens de bem em todas essas atividades. Questionar a figura central do cristianismo e vulgarizar Jesus em passeatas sexistas e desfiles de escola de samba é parte do plano de desestruturar a família. Não se trata de defender outro tipo de família. Isso é uma balela inventada pelos políticos de esquerda. Trata-se de não existir mais um núcleo familiar. É este o verdadeiro desejo deles. Destruir a família é um propósito perseguido com obstinação. Mas as pessoas do povo, que têm fé, merecem sofrer ataques por isso. Em minha juventude, sempre curti Elton John, Cazuza, Ney Matogrosso, Fred Mercury por suas qualidades artísticas. Jamais olhei sua opção sexual e eles nunca usaram isso como moeda de troca para obter fãs. O artista deve ser visto por sua arte. Mas vai falar que não gosta do trabalho de um transexual, por exemplo. Logo é taxado como homofóbico. Mas isso nada tem a ver com a escolha sexual de cada um. Tem a ver com a arte. E a arte é gosto pessoal. Os movimentos manipulados por partidos como PT, PSOL, PCdoB só exaltam quem compartilha sua ideologia. E qual é de fato sua ideologia? O socialismo chinês e russo? Querem o fim da propriedade privada? Querem implantar uma ditadura onde os membros da cúpula do partido vivam como reis e ditem as regras como reis? E onde fica a liberdade de expressão? No Congresso, tentam inventar um controle das redes sociais. Cavucam uma pseudo-investigação das fake news. Querem definir o que e o pior, quem decidirá o que pode ou não ser publicado. Nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Quando identificam pessoas de grupos minoritários, mas que não são dominados por eles, eles atacam. Pessoas de cor, religiões, mulheres, indígenas, eles têm as suas minorias e tratam como bichos de estimação que são sacrificados se não forem fiéis. Mas quando os cidadãos comuns sofrem arbitrariedade de governadores e prefeitos com vocação para o autoritarismo, os políticos de esquerda se calam. Nessas horas, faz absoluto silêncio no chiqueiro. Mulheres têm que ser respeitadas e tratadas em pé de igualdade profissional. As opções sexuais têm que ser respeitadas. Não se deve tolerar o racismo. Eu sou evangélico da Assembleia de Deus, mas também sou sambista, compositor de Portela, União da Ilha, Imperatriz. Aparentemente são coisas que não conversam entre si. Certa vez, ao transmitir um desfile de escola de samba, um dos comentaristas questionou o fato da bateria da Portela vir vestida de vermelho. E, segundo ele, a bateria é o coração da escola de samba e deveria ilustrar as cores da escola, e no caso da Portela, o azul e branco, mas que vinha nas cores do Salgueiro. E aí eu argumentei, isso tudo no ar, eu argumentei que a Portela vinha falando de Madureira, e o Mercadão de Madureira é um dos símbolos do bairro, né? E os Exus são os protetores dos mercados, por isso a bateria da Portela vinha vestida de Zé Pilintra. E aí chamei a atenção para dois tambores que entravam pelo meio da bateria, e esse comentarista disse, são os atabaques. Eu digo, não, um é o tambor candongueiro do jongo, porque o tambor-mor não sai do terreiro. Inclusive o toque de caixa da Portela é toque de santo, toque de Iansã. E aí essa pessoa questionou, Barbieri, você não é evangélico? Eu respondi, mas não sou burro. Né? Carnaval, samba, é sincretismo. O samba tem uma série de manifestações religiosas e de origem afro. Se você quer respeitar o outro, você tem que saber como o outro pensa, você tem que entender o pensamento do outro e respeitar. Não significa que você tenha que aplaudir ou que tenha que concordar ou sequer acreditar nas mesmas coisas, mas você tem que respeitar acima de tudo. O que eu quero demonstrar com isso é que tolerância não é aplaudir as escolhas do outro. Tolerância é aceitar o direito do outro pensar diferente e respeitá-lo. O propósito dessas pessoas de esquerda, dessas pessoas que levantam as bandeirolas, é destruir todos os valores, dividir a sociedade para se aproveitar do caos e tomar de assalto o poder. Espero que Deus nos ajude. Fiquem com Deus. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho,
E o já era em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula.